bom poder fazer o culto de quarta-feira e ter algumas pessoas aqui com a gente. Como é bom, e não que eu estivesse sozinho, né? Sempre esteve acompanhado e o Espírito de Deus sempre esteve conosco, mas é muito bom ver vocês aqui na quarta-feira novamente. E aí eu fiquei me lembrando que há um ano e pouco atrás, nosso culto da quarta-feira era diferente, né? A gente parava aqui e nós dividíamos motivos de orações, e hoje a gente tem conversado que o nosso culto da quarta, o nosso culto domingo de manhã, o nosso culto domingo à noite, nós não podemos mais classificar como assim, um culto pequeno ou um culto diferente, porque Deus tem levado a palavra onde Ele quer. Então nós precisamos ter um louvor na quarta-feira à noite, como no domingo de manhã, como no domingo à noite, na mesma dedicação, porque em todo o tempo a palavra de Deus tem sido pregada e Ele tem usado a sua igreja para a honra e glória do Teu nome. E nisso, gente, eu vejo assim a intenção de Deus. No meio de tudo isso que está acontecendo, Deus faz transformações. E a gente não tinha noção do que Deus faria, mas Ele fez para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar? Agradecendo a Ele por esse tempo de louvor, agradecendo a Ele agora por esse tempo de palavra que nós teremos, por esse tempo de reflexão, que Ele possa falar no meu e no teu coração. Pai, nós queremos nessa noite te louvar porque assim como esse último cântico que nós cantamos lá do texto de Abacuque, nós temos a certeza que nós podemos olhar e na nossa visão não enxergar possibilidades, mas ainda assim o Senhor virá em nosso socorro, como o Senhor tem feito até então, e nós te louvamos por isso. Te agradeço por cada pessoa que está aqui no templo, por cada um que está na sua casa e que também para neste momento para cultuar a Deus junto conosco. Queremos exaltar ao seu nome, queremos glorificar ao Senhor como Deus da nossa vida e queremos pedir que o Senhor fale no nosso coração com autoridade, com o teu poder e que nós possamos ouvir o Senhor, mas também colocar em transformação aquilo que o Senhor quer para a nossa história. É no teu nome, Senhor, que oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós começamos agora no mês de julho a um desafio que a igreja recebeu, que é entrarmos nesse tempo de avivamento e buscar o avivamento do Senhor. E no último domingo a nossa pregação, tanto de manhã quanto à noite, foi o convite para virmos a esse tempo de avivamento e nós começamos a olhar nessa jornada desse convite de viver o avivamento, o que Deus esperava de mim e de você. Nós olhamos um pouco do que é o avivamento. Então, se você não viu o culto de domingo de manhã, de domingo à noite, o link dele está lá no YouTube ou no Facebook, pare, escute. Eu tenho certeza que vale a pena para nós nos aprofundarmos nisso que Deus quer e a gente poder fazer essa caminhada juntos. E o texto base para nós, nessa jornada, é o texto de Jeremias, capítulo 29, no verso 13, quando Deus fala lá, através do profeta, lá no Velho Testamento, quando ele diz, vocês me procurarão e me acharão, e aí ele coloca uma condicional. Quando é que nós vamos procurar e achar Deus? Quando procurarmos a Ele de todo o nosso coração. O texto diz, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E nós vimos tão aprofundadamente, tanto domingo de manhã quanto domingo à noite, que procurar a Deus de todo o coração é colocar Ele em primeiro lugar, que é abrir o nosso coração para ouvir a Ele, mas também a aceitar aquilo que Ele nos orienta, e somente dessa forma nós vamos de fato encontrar a Deus. Nós vimos que se nós buscarmos a Deus de forma dividida, se Ele não for o primeiro, se nós não tivermos essa convicção, a gente não vai achar Deus. E vimos também que nós precisamos ter uma relação com Deus, não só pela emoção, mas uma relação pela razão, crendo nele pela razão, praticando a fé pela razão, entendendo que Ele é Deus que cuida de nós e que quando nós buscarmos Ele neste avivamento, quando nós formos para a cruz, Ele vai se revelar a nós, que é a sequência deste texto. No verso 14, Deus fala, e eu me permitirei ser encontrado de vós, ou seja, quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, Deus vai se mostrar para mim e para você. Deus não vai poupar a face dEle de mim e de você. E quando Deus não nos poupa a sua face, Ele vai falar conosco, Ele vai cuidar das nossas emoções, Ele vai cuidar do nosso coração. E a gente nessa jornada, cada dia mais, vamos nos aprimorando. Nós vimos alguns pontos que eu quero passar rapidamente com você, tanto domingo de manhã quanto domingo à noite. Nós vamos terminar
essa primeira parte dessa pregação agora à noite, mas nós aprendemos que esses passos que nós fomos convidados a fazer nessa jornada, eles pedem atitudes e decisão. Atitudes porque ninguém vai fazer no meu lugar e no seu, ninguém vai tomar decisão no meu lugar e no seu, nem Deus nos obriga, quanto mais eu posso obrigar você, ou quanto mais alguém me obrigar, mas esta relação que eu quero com Deus, que é uma decisão minha, que eu preciso tomar se eu quero de fato buscar um avivamento, ele passa por algumas áreas da minha vida. E talvez a dificuldade de passar por essas áreas é porque ela pede de novo a rendição, ela pede a entrega, ela pede o negar a mim mesmo. E o primeiro ponto que nós trabalhamos é que nós deveríamos ou devemos ter um relacionamento com Deus transformador. Mas uma relação não apenas por interesse. Eu não devo vir a Deus só porque eu quero buscar as coisas que eu quero, mas eu venho a Deus por ser Deus quem Ele é. Então nós olhamos bem profundamente lá, brincamos da história do supermercado de Deus. Venho, entro no mercado de Deus, pego os produtos que eu quero, digo, já estou atendido, volto para casa, daqui a um mês eu venho de novo falar com o Senhor. E nós fomos orientados a ter uma relação diária com Deus, não por interesse, mas porque Ele é o nosso Deus. E é a melhor decisão que eu e você podemos tomar. Agora há pouco estava no gabinete atendendo um casal que pediu para apresentar a bebê deles. E agora, dia 25, no culto, dia 25 de julho, nós vamos apresentar essa menininha que está com 2 anos. E eu disse para eles dessa relação que Deus quer com o homem, mas uma relação constante, uma relação diária. Uma relação onde Ele possa falar conosco e também nos ouvir. E nós precisamos ter esse encontro com o Senhor para adorar a Ele no dia bom e no dia mau. E receber o refrigério dEle no dia mau. Então, o primeiro convite, tenha um relacionamento transformador com Deus, não por interesse, mas por exaltação do seu nome. Segundo ponto que nós vimos, descubra nessa jornada a graça e o perdão, que vem dEle. Não a condenação e o desencorajamento. Quem nos condena, quem nos desencoraja é Satanás. Deus tem para mim e para você perdão e graça. Perdão e graça. E a misericórdia que abunda. Então, neste tempo, se você tem sentimentos no teu coração de não liberar perdão para si mesmo, venha a Ele porque Ele tem isso garantido para você. Então venha a Ele sabendo que Ele tem graça, perdão e misericórdia para a tua vida. E se existe algo neste tempo que te condena, que te julga, coloque diante do Senhor, porque isso não vem de Deus e Deus não tem isso para a tua vida. Terceiro ponto que nós vimos, de acordo com o que Deus for revelando barreiras, comece a confessar os pecados e caminhe para o arrependimento. Então, quando eu venho para essa jornada, que é essa jornada de avivamento, que é essa jornada de viver o mais de Deus, eu preciso ir tirando da frente aquilo que me impede de chegar a Ele ou que Ele chegue a mim. Eu preciso ir tirando da frente aquilo que me faz ter uma relação com Ele que não é adequada como Ele quer. E nós vimos neste culto, no domingo à noite, se não me engano, ou de manhã, não lembro bem, que eu venho a Deus como Ele quer e não como eu quero. Eu acho que trouxe ainda que antes da minha conversão eu dizia assim, cada um vem a Deus do jeito que quer, e essa é uma grande mentira. Até porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outra via, outra forma de chegar a Deus, senão por Jesus. A forma de adorar a Deus aqui na Bíblia é extremamente clara. Ele deixa claro, não sou eu que está falando. Então, venha a Deus, Tire as barreiras que possam te impedir. O quarto ponto é quando Deus mostrar áreas que precisam ser mudadas. Pela fé em Jesus Cristo, dê passos. Então, de novo, Ele mostra barreiras, você tira as barreiras, você se aproxima dEle, Deus se revela a você. E aí, aquilo que Deus mostra para mim e para você que nós precisamos mudar. A gente vai dar passo dizendo, Senhor, é difícil, mas eu quero, porque eu sei que o Senhor pode fazer na minha vida. O quinto ponto que nós vimos, utilize esse conceito e essas ministrações que o Senhor fará na minha vida e na sua agora, no segundo semestre, como uma proposta para desenvolver um novo estilo de vida. E não apenas mais uma pregação que eu vou escutar e vai ficar por aí. Se proponha a ouvir e a pôr em transformação para que você tenha um estilo de vida diferente e o avivamento trará isso sobre você. E lá na frente você olhará para você mesmo e você vai perceber que você não é mais a mesma criatura.
mas você experimentou do Espírito de Deus e ele transformou a tua vida. Nós vimos que a leitura da palavra de Deus é essencial durante esse processo. Não tem como buscar avivamento sem o encontro com a palavra. E o encontro com a palavra não é só no domingo, quando eu venho no culto. Se eu venho no culto, eu paro para ouvir ele na internet. O encontro com Deus é diário, e ele não depende de alguém que se coloque entre eu e Deus. Eu e você temos acesso ao Pai. A palavra de Deus está disponível para mim e para você. E quando nós não nos dispomos a buscar, a procurar ouvir, nós vamos ficar raquíticos espiritualmente, porque nós alimentamos o corpo, mas não alimentamos a nossa alma. E Deus quer, de novo, uma relação próxima. O texto ali, ele fala, quando me buscarem de todo o coração. E no verso 14 ele diz, eu me mostrarei, ou eu serei encontrado de vós. Então, quando que eu vou buscar a Deus de todo o coração? Quando eu me levantar, quando eu tomar uma posição e dizer, Senhor, talvez eu nem sei muito bem como fazer isso, mas eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a refletir na Tua palavra, e eu quero que o Senhor fale comigo, e Deus falará. Nós vimos que a leitura da palavra nos prepara para batalhas espirituais. Quando nós nos dispomos a trazer este estudo para a igreja, e quando você se dispuser a caminhar nesse propósito, não pense você que não virão batalhas. Virão. Por quê? Satanás não quer, ele quer que eu e você, que a gente fique ali sentadinho, morno, acomodado. Mas o Senhor nos convida, e a quem eu quero agradar? A Deus. Então, use a palavra que você vai ler para se manter firme, para estar em pé, para olhar para a batalha e dizer, tem batalha sim, mas eu tenho um Deus que cuida de mim e eu não vou desanimar. Eu não vou desistir. O inimigo tentará de todas as formas, mas a decisão a quem eu vou ceder está no meu e no seu coração. O 8º ponto, nós vimos que essa limpeza espiritual deve acontecer em todas as áreas da igreja. Desde as crianças que estão aprendendo, até o mais ancião, o que tem mais idade. Não existe idade para mim e para você passarmos por este processo para o avivamento. Nenhum de nós, a começar em mim, estamos prontos o suficiente para dizer, eu não preciso disso. Misericórdia de nós. Lá, acho que em 1 João, que fala que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Então eu tenho pecados, eu tenho problemas a serem tratados assim como você. E o Espírito de Deus vai mostrar quais são os pontos que Ele quer transformar. E a gente vai ficar perfeito? Não, porque outros virão e é um processo. Mas neste momento não saia da presença de Deus, não deixe de experimentar dessa água abundante que virá do trono de Deus sobre a minha vida e a sua, para a gente sair fortalecido no meio de todo esse processo. O 9º ponto foi, utilize esse momento para focar as prioridades do reino, assim como para remover as barreiras espirituais. E aí o texto de novo, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas que Ele quiser, Ele vai acrescentar sobre a sua vida. E eu falei no domingo à noite, eu lembro até que eu citei, o Elton e a Ana estavam aqui, e eu citei numa conversa para eles sobre, não, foi com a Solange de manhã, que quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele precisa ser em primeiro lugar, antes da minha esposa, antes das minhas filhas, antes do meu ministério, antes da minha vida, Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. E eu disse, se você está trocando o lugar de Deus por alguém, cuidado. Muda, em nome de Jesus, urgente. O primeiro lugar na sua vida, na minha vida, precisa ser Deus. Alguns de nós colocamos pessoas ou coisas no lugar de Deus. Não é que nós não amamos cônjuge, não amamos filhos, não amamos pais, mas o primeiro lugar é dele e é inegociável. Deus não divide o espaço que tem que ser dele na minha vida e na sua. E é desafiador, sem dúvida nenhuma, mas quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, Ele vai nos ajudar a ser o melhor marido, a ser a melhor esposa, a ser o melhor filho, a ser o melhor pai, a ser a melhor mãe, ser o melhor membro de igreja, ser o melhor vizinho, ser o melhor amigo, enfim, todas as outras áreas Ele vai nos conduzir. E hoje, e agora à noite, nós continuamos neste processo, desses pontos que nós estamos trabalhando para buscar este avivamento, crendo verdadeiramente, Deus quer que eu e você, Deus quer que essa igreja experimente esse tempo de avivamento.
Disse que quando nós começamos a falar sobre isso, eu trouxe esse material e eu disse que nós queríamos trabalhar ele. Aos poucos eu fui entendendo que os estudos que nós começamos em setembro do ano passado, que foi primeiro de oração, depois o retorno à santidade, o discipulado de libertação, que já foi um preparo de Deus para que grande parte da igreja já estivesse preparado para isso, e se você não fez, não tem problema. Não é que você não está preparado, mas Deus já tem nos levado a essa busca ao longo desses meses. Porque Deus quer derramar do seu Espírito sobre a minha vida e a sua. Deus quer derramar do seu Espírito sobre esse lugar, porque Deus quer nos usar para a honra e glória dEle. Por que Deus vai derramar superabundante sobre mim e você? Só para a gente dizer para os outros, eu estou bem espiritualmente. Não, Deus nos quer na obra dEle, Deus nos quer no reino dEle, Deus nos quer saqueando o inferno, Deus nos quer levando o Evangelho. E todo esse superabundar dEle sobre a minha vida e a sua vai refletir para a obra dEle, não para nós, mas para que a gente possa produzir. Romanos 8:1, se você quiser abrir a tua Bíblia lá comigo, diz: agora já não tem nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Não tem condenação se você está unido com Cristo. Então, quando eu olho para esse texto, e se eu estou nessa disposição dessa busca, se vem palavras que te acusam, se vem palavras que te desmotivam, use esse texto no seu coração e diga para você mesmo: o Senhor está dizendo aqui que eu não estou condenado. Então eu posso me levantar e buscar este avivamento, eu posso buscar essa presença de Deus, eu posso buscar todas essas coisas que estão sendo trabalhadas, porque o meu Senhor me dá liberdade. Em nome de Jesus, não fique cativo. Se vem sentimentos negativos, repreenda em nome de Jesus. Se levante, se coloque em pé e caminhe para a honra e glória dEle. Efésios capítulo 2, verso de 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ligando esse texto com o outro, não tem condenação, e quem nos faz ser merecedores não são as obras que eu e você possamos fazer. Não é a nossa oferta na igreja, não é o nosso dízimo na igreja, não é eu e você sermos melhor do que o outro, porque nós não somos melhores que ninguém, misericórdia de nós, mas é Ele quem fez para que a gente não se achasse, inclusive, mas para que a gente se olhasse menor do que o outro. Então, quando eu te convido a vir nessa busca, não é porque você pode se achar mais merecedor do que o outro, porque nós não somos, ou achar que você também não tem merecimento, você tem. Não, porque depende de você, depende dEle, e Ele já cumpriu aquilo que tinha que cumprir, para que eu e você pudéssemos então nos colocar na presença dEle para buscar deste avivamento. Deus vai revelar áreas de crescimento e de mudança, se nós quisermos. Se nós não quisermos, Ele até vai apontar, e a gente vai decidir continuar do mesmo jeito. A decisão é sua. Deus te dá a oportunidade, como dá a mim, de sermos melhores. Melhores em todas as áreas. Quais são as áreas da tua vida que você repete sempre o mesmo erro? Quais são as áreas, eu sei das minhas, quais são as áreas da sua vida que você se torna difícil de conviver? Quais são as áreas da tua vida que te levam a repetir as mesmas situações? Neste tempo, o Senhor vai trazer, como que de bandeja para mim e para você, e Ele vai mostrar, se eu e você quisermos olhar. Se a gente quiser virar as costas e entrar aqui e sair sem ouvir, também a gente vai poder fazer. Ele não vai obrigar. Mas é tempo de buscar mais de Deus, é tempo de experimentar mais de Deus, é tempo de se permitir ser transformado. Peço para que o Senhor mude no teu coração aquilo que Ele quer. E a gente vai continuar agora à noite olhando esses pontos, e o 11º ponto que Ele trabalha, que para viver e buscar este avivamento, nós viveremos conflitos. Na verdade, já tenho vivido alguns, não sei você, mas ele diz assim, que conflito não é algo ruim, mas parte normal do crescimento cristão. E aí, quando eu estava preparando esse texto, eu me lembrei, quando eu estava fazendo a minha pós de aconselhamento pastoral, e eu desenvolvi um tema lá, que eu coloquei assim, a crise
no casamento após o primeiro filho. É algo que eu quero transformar ainda em um livro. E depois, na outra pós lá que eu fiz de psicologia, de psicanálise, eu desenvolvi ela com pesquisa. Mas aí o meu professor falou assim, mas você não pode garantir que tem crise. Pode ser que tenha crise. E aí ele me fez pensar sobre essa história de que crise nem sempre é ruim. Mas realmente eu comecei a pensar, a crise não obrigatoriamente, a gente não gosta. Por quê? Eu gosto da zona de conforto, eu não gosto de ser confrontado, eu não gosto de crise. A crise me faz pensar, a crise me faz reagir para o sim ou para o não. Mas a crise, se ela me leva a pensar, e eu posso usar ela para amadurecer, então ela vai ser positiva. Agora, se eu uso a crise para negar, se eu uso a crise para acusar o outro, se eu uso a crise que eu vivo para poder justificar as minhas falhas, vai ser só uma crise. Mas ele está dizendo aqui que esse conflito, essa crise, não é obrigatoriamente algo ruim na minha vida e na sua, mas ela pode ser uma parte do crescimento que Deus quer que eu e você tenhamos. Então, neste momento que nós estamos entrando na proposta do avivamento, olha para as crises que vierem, eu preciso fazer esse exercício, porque elas têm superabundado na minha vida nos últimos 20 dias, em nome de Jesus, e eu preciso olhar para isso, e eu tenho feito esse exercício, Senhor, é para crescer, está doendo, mas vamos lá, eu não tenho para onde fugir. 1 Coríntios 12, 14 diz assim, porque também como o corpo não é um só membro, mas muitos. E aqui eu estou olhando nessa parte da crise, porque a igreja não é feita de uma pessoa só. A igreja é formada por mim e por você. O dono desta igreja é Jesus. E é na mistura das nossas diferenças que eu vou crescer. Aquilo que te desagrada no outro pode ser porque você se vê como o outro. Aquilo que não te agrada no outro é aquilo que Deus pode te levar a crescimento. Então, mude a tua forma de olhar aquilo que é diferente na relação com o outro. E aqui 1 Coríntios está dizendo, porque também como o corpo não é um só membro, mas muitos, a junção das nossas diferenças faz a igreja. E glória a Deus por isso. Porque se fosse um lugar onde tivesse um dono, alguém mandasse, seria um lugar extremamente desagradável de estar. Mas quem domina este lugar é o Espírito de Deus e continuará sendo para a honra e glória dele, porque a igreja pertence a ele. Colossenses 3, lá no verso 8, diz assim, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ele está nos convidando a olhar para a crise e cuidar daquilo que a gente fala, cuidar daquilo que a gente pensa, cuidar da maldade na nossa fala, da nossa intenção errada. Quando nós fizemos o discipulado do Retorno à Santidade, a gente viu lá sobre o pecado de intenção. Aquilo que você faz querendo ser bonzinho, mas no fundo do teu coração quer ferir o outro, quer magoar o outro. Toma cuidado. Deus olha para mim e para você e Ele mede a nossa ação. Então, pede para Deus misericórdia. Deus sabe que nós somos diferentes e é nessa diferença que nós nos tornamos um só corpo. E nós precisamos aprender a conviver com as diferenças e respeitar o outro. Esse é o primeiro ponto nessa noite para o convite ao avivamento. Se é pesado demais para você, dobra o teu joelho e peça para o Senhor moldar o teu coração, como eu também tenho feito com o meu, para vivermos as diferenças, porque eu não vou viver avivamento se eu me coloco num pedestal melhor que o outro e tenho essa posição que não é adequada. O 12º ponto, esse estudo deve ser um espelho espiritual para fortalecer a nossa visão, mostrando-nos quem nós devemos ser como corpo unificado de Cristo. Amós capítulo 7, verso de 7 a 8 diz assim, mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando o prumo, e tinha o prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, nunca mais passarei por ele. O prumo é aquela ferramenta que a pessoa, quando está fazendo a construção, ele põe lá na parede para ver se a parede não está torta. Deus está dizendo aqui que está pondo o prumo no meio do seu povo, para ver se o seu povo está reto. E o povo de Deus aqui, neste caso, sou eu e você, que somos membros dessa igreja. Sou eu e você que estamos frequentando essa igreja, mesmo que virtualmente.
Deus está pondo prumo para ver se a gente está para trás, ou se está para frente, ou para o lado, porque Deus quer retidão na minha vida e na sua. Então, por isso que o convite fala do espelho espiritual. Para quando você e eu ouvirmos essa palavra, não pensarmos em ninguém a não ser em nós mesmos. É se olhar no espelho e enxerga se está para a direita, para a esquerda, para a frente. Deus quer retidão. Então, olhe-se neste momento, nesse espelho, e esquece o outro. 13º ponto, precisamos reconhecer a importância de participarmos desses ensinos. Eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas que se empenham de verdade, quando nós, enquanto igreja, nos empenhamos a fazer uma jornada, a fazer uma série de pregações, porque a gente faz com um amor tão grande, entendendo que Deus está nos direcionando. E entendendo que muitas vezes, se eu e você participarmos, nós vamos sair diferente lá na frente. Mas alguns não o fazem, né? Negociam muito fácil, desanimam, e então fica perdido pelo meio. Então o convite é para que você não desista, né? Não perca. Talvez não consiga ver no domingo de manhã, talvez não consiga ver no domingo à noite, olha um outro... Hoje não existe justificativa para não ver, exceto se eu não quero. E você não é obrigado, mas está lá, é só clicar lá. Né? Às vezes a gente para tanto tempo para ver tanta coisa e menos aquilo que realmente importa, que pode ser alimento para a nossa alma, que pode ser bênção para a minha vida e para a sua, que pode nos dar musculatura espiritual para a gente estar forte no dia mau. E a gente precisa tomar uma decisão. Um grande avivamento requer uma convicção específica e forte, que produza tristeza vindo de Deus e arrependimento completo. O que é isso, né? Ele está dizendo que a palavra de Deus, aquilo que Deus me mostra que é errado na minha vida, precisa trazer tristeza no meu coração, não para eu ficar abatido embaixo da cama, mas para eu olhar e enxergar e reagir ao arrependimento para ter mudança. Se eu escuto a palavra de Deus, se eu tenho tristeza, mas eu não tenho mudança, não vai fazer diferença de novo. A gente tem o discipulado lá de libertação, eu estou na 2ª turma e eu digo para eles, né, assim como eu atendo no gabinete, aquilo que Deus traz e Ele coloca sobre a mesa não é para você ficar frustrado, é para você se alegrar e pôr nas mãos dEle e dizer, Senhor, agora me trata naquilo que o Senhor quer tratar. Não é para destruição, mas é para glorificação do nome dEle e mudança do nosso coração. Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha que pesado. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se eu e você olhamos para o nosso comportamento e enxergamos aquilo que não agrada a Deus, é isso que essa palavra está falando. Se eu não reconhecer, se eu encobrir, se eu pôr panos quentes, se eu culpar o outro, se eu justificar, aqui está dizendo que eu não vou ter prosperidade. A prosperidade aqui não é financeira, tá? É prosperidade no amadurecimento, é prosperidade na busca do avivamento, é prosperidade nesse crescer diante de Deus. Ele está dizendo assim, se eu encobrir, eu não vou prosperar. Mas se eu confessar, eu vou alcançar misericórdia. E misericórdia de Deus é o que eu e você mais precisamos na nossa vida. Que Ele tenha misericórdia de nós. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quando a gente olha a tristeza, não é aquela tristeza que nos abate, não é essa tristeza que a palavra está falando, não é a tristeza que nos deixa depressivo, é a tristeza que a gente olha e fala, Senhor, que triste que eu sou assim. Mas isso gera arrependimento no meu coração e posicionamento. Então, o convite dessa noite é nos colocarmos em pé, olhar para aquilo que realmente Deus vai mostrar na minha vida e na sua ao longo deste semestre, e que a gente tenha coragem para viver isso que Ele quer sobre a minha vida e sobre a sua. O pecado que o Espírito Santo nos mostrar deve ser tratado com seriedade, mesmo que doa, porque se assim não for, a gente não vai passar pelo fluir do Espírito. O que é fluir do Espírito? É o Espírito de Deus encontrar espaço no meu coração e no seu, fluir sobre a nossa vida, nos levar às águas profundas, que foi o convite de domingo à noite.
sair do raso, sair dessa relação superficial com Deus, é entrar de mergulho naquilo que Deus quer levar a mim e a você para vivermos com Ele. Nós já estamos chegando no final. 15º, não devemos julgar nem proferir palavras que destruam. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Essa palavra é para crente, tá? É para aquele que já aceitou Jesus. Porque só é selado com o Espírito aquele que já aceitou Jesus. Então ela é para mim e para você. Em Efésios diz, 4:1, se eu não estou enganado, ou 1:4, eu troco um pouco, acho que é 4:1, diz que o dia que eu aceito Jesus, eu sou selado com o Espírito de Deus. Então essa palavra aqui é para mim e para você. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira, a cólera, gritaria e blasfêmia, e toda a malícia sejam tirados dentre vós. Antes, sede um para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, de 29 até o 32. Quando Deus revelar o pecado, nosso pecado, ou quando Deus revela o pecado de um irmão, nós devemos entender que nós não temos o direito de levantar o dedo, de apontar, de acusar, porque eu e você não somos melhores do que ninguém. O nosso telhado é de vidro e nós erramos tanto quanto o outro, nós somos falhos na mesma proporção. Quando Deus usar alguém para vir neste confronto ali conosco, vamos nos lembrar que a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Que Ele nos ajude a lembrar disso. O nosso papel não é de julgar, mas de amar. E amar, como a gente terminou aquela série, o desafio de amar. E o que mais marcou para mim naquela série é que nós somos convidados a amar o outro como Jesus nos amou. Imperfeitos como somos, Ele ainda assim nos ama. E aí você não somos esse suprassumo todo para medir. O amor aqui não quer dizer, de novo, andar de mãozinhas dadas, mas amar, simplesmente amar. Faça deste estudo um instrumento de abraçarmos a unidade como prioridade central. Se essa igreja caminhar juntos, se nós enquanto igreja caminharmos juntos, se você entender o teu papel nessa igreja, e mesmo você que nos acompanha pela internet, mesmo você que não é membro dessa igreja, mas tem se feito membro através dos cultos, quando nós caminharmos juntos, Deus nos usará num fim. Mas se nós dividirmos, nós seremos pedra de tropeço naquilo que Deus quer fazer. Que Ele tenha misericórdia da minha vida e da sua, e que a gente possa caminhar na mesma visão. Amar o irmão é decisão, e isso agrada o coração de Deus. E o último ponto, aproveite esse momento, faça grupos de oração, faça grupos de estudo, reestude aquilo que está sendo pregado, e busque em Deus a mudança daquilo que Ele quer fazer da sua vida. A partir agora do mês de agosto, nós começaremos de novo os pequenos grupos. Nós queremos parar para, em pequenos mesmo, pequenos, no máximo de 6 pessoas, cada um na sua casa, como a gente tem feito, e a gente quer parar para refletir aquilo que Deus está falando conosco como igreja. E não são só esses pontos, nós mal estamos começando a pisar nas águas. Quando a gente chama para mergulhar, para ir fundo, a gente só está fazendo uma análise do terreno, da areia, da água, da onda, qual é a profundidade. A gente está começando a olhar. Não se assuste, não fuja do chamado de Deus. Se permita, porque Ele nos levará. E lá em agosto, quando nós começarmos os PGs, e a gente está já começando a trabalhar com facilitadores, a gente vai poder caminhar, toda a igreja que quiser
E aí eu espero, em nome de Jesus, que você queira fazer parte de um para parar, para conversar, para abrir o coração, para estudar, para olhar e falar um pouco daquilo que Deus está falando no teu coração, para buscar ajuda para juntos chegarmos à mesma estatura daquilo que o Senhor quer. O convite é dele, não é meu, porque Deus quer de mim e de você muito mais do que aquilo que nós temos experimentado. Deus quer que a gente saia do raso e que a gente venha de fato para as águas profundas. Amém? Está disposto? Tem coragem? Dá medo? Mas Ele nos levará, eu não tenho dúvidas. Os que estão aqui estão tudo com carinha assustado. Eles estão de máscara, então nem estou vendo se eles estão rindo ou não, né? Mas você que está na tua casa também, né? Peça para Deus te dar essa coragem, essa ousadia. Quando eu estava na dúvida sobre vir para o Ministério Integral, a igreja tinha me feito o convite, e numa quarta-feira eu fui na reunião de pastores, e eu tinha muito medo. Deus já tinha dado todas as respostas que eu e a Tânia tínhamos pedido, todas que nós passamos um longo tempo antes de dar a resposta para a igreja, a gente orava dia e noite. Foi um negócio muito doido, a gente dizia, Senhor, não nos deixa errar, não nos deixa errar. A gente não quer estar lá se não for da sua vontade. E a gente pedia isso para Deus de manhã, no almoço, à tarde, à noite, e eu e ela chorávamos, dobrávamos o joelho, e aí quando veio o convite da igreja, eu entrei num pânico, e o meu coração não queria, porque eu tinha medo. E é claro que eu devia ter medo, porque entrar para fazer a obra de Deus não é tão fácil, e nunca vai ser. E aí eu lembro que na quarta-feira eu tinha que dar a resposta, e eu ainda não estava decidido. E eu fui na reunião de pastores, e o pastor Edson, que hoje está morando no litoral, que era pastor aqui em Campo Largo, o pastor Edson foi pregar, e ele começou a contar de quando ele decidiu deixar o mercado de trabalho, ele também trabalhava fora, para poder vir para a igreja, para viver ministerialmente. E ele começou a falar, e é claro, eu sentado no cantinho já, né, comecei a chorar. E aí, de repente, ele disse assim, gente, Deus está mostrando que alguém aqui hoje está com esse temor, e ele disse, eu quero dizer um negócio para você. Deus não quer gente frouxa na obra dele. Se for para vir com medo, não venha, porque Deus não vai te usar. E aí aquilo me deu, né, eu peguei o telefone e mandei para a Tânia assim na hora, assim, Deus acabou de responder, eu vou dizer sim, porque eu não quero que Deus me veja como um frouxo na obra dele. E eu creio que você não quer que Deus te olhe como alguém medroso, vou mudar o termo, tá? Para você não ficar bravo comigo. Eu creio que você não quer que Deus te olhe como um medroso no caminhar com Ele, porque eu e você sabemos que quem nos levará às águas profundas é Ele, e que Ele não nos deixará, e que Ele nos cuidará, e que Ele vai fazer em nós aquilo que Ele quer, e que será tremendo, porque nós seremos melhores, para honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por esse culto tão abençoado, por essa palavra que o Senhor ministrou de novo no meu coração. Ministrou quando estava preparando ela hoje de manhã, ministrou agora quando o Senhor falou de novo comigo, e eu creio que o Senhor falou com cada um que se dispôs a te ouvir nessa noite. Continua nos conduzindo, continua nos levando. Queremos nos entregar no entrar nessas águas. E queremos ir fundo, porque nós sabemos que a profundidade da nossa relação espiritual contigo é aquilo que o Senhor espera de nós. Assim, ó Deus, quando nós descemos nas águas para o batismo, e o simbolismo é que nós morríamos para a vida e renascíamos para o Senhor, sabemos que quanto mais fundo nós formos, menos de nós e mais do Senhor na nossa vida, para honra e glória do Teu nome. Abençoa, Deus, cada um que está aqui no templo nessa noite, abençoa cada um que está na sua casa nessa noite, que o Senhor possa nos conduzir neste tempo, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você e que Ele tenha misericórdia de ti. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.